Oi, gente. Olá, meninas. Boa tarde. Hoje é a live 9. Hoje a gente vai falar do paradoxo da Superwoman, que é a Mulher Maravilha. A mulher que acho que é a super-heroína, mas é uma mulher como qualquer outra mulher. Entende que toda mulher, para mim, Daniel, como homem de honra, que é honrada, que é uma mulher de valor, que tem valores de família, sempre vai ser uma super-heroína. Principalmente as que trabalham fora, cuidam da sua casa, dos seus filhos, cuidam do seu marido. Para mim, Daniel, antes de mais nada, toda mulher que é honrada, que respeita a sua família, que tem valores, sempre vai ser uma super-heroína para mim. Até pela referência de mãe que eu tenho. Se considere, se você está dentro desse perfil, se considere como uma pessoa que tem a minha admiração. Então, meu nome é Daniel, para quem não conhece. Eu tenho uma mentoria para mulheres solteiras de 30 a 45 anos que querem se conectar com homens de valor. A minha maior autoridade é ser um homem de valor e posso falar para vocês como um homem de valor, como eu penso. Então, dessa forma, eu vou trazer muitas coisas minhas da minha vivência, da minha experiência, com insights também, muita pegada de PNL, constelação familiar, neurociência e um pouco de coaching também. E hoje vamos lá, gente, vamos mergulhar aqui no paradoxo da Superwoman. Vocês de vez em quando vão ver que eu estou olhando para aqui para a direita, porque é onde tem uma tela onde eu tenho o meu texto, o meu roteiro, tá? Fica no monitor que eu tenho aqui do lado. Então, só porque eu gosto de seguir o roteiro para não me perder, porque tem muito conteúdo. Como eu falei para vocês aqui, eu perco mais ou menos de 4 a 5 horas preparando cada conteúdo de cada live. Então dá um trabalho enorme de fazer, mas eu faço um carinho imenso, um cuidado enorme para vocês terem uma informação que realmente faça sentido para vocês e faça sentido para mim como homem de valor e o que eu quero passar para vocês. Porque se não tem valor o que eu passo para vocês, eu estou fazendo um trabalho para ninguém. Vamos lá? Todo mundo animada? Vamos lá. Você negocia com o CEO, resolve crises em 10 minutos. É a pessoa que seu time liga quando tudo desaba. Mas, quando um homem oferece cuidado, seu corpo entra em pânico. Você trava, se fecha, encontra uma desculpa para sair. Ou pior, acaba saindo da relação para não ter que receber. A pergunta que quer fazer é: por que a minha força virou a minha prisão? Tem uma coisa aqui que eu queria ressaltar, que é muito. Eu vejo isso acontecer bastante. Acaba saindo da relação para não ter que receber. Pode parecer um pouco contraditório, pode parecer que toda mulher quer receber, às vezes quer mesmo, mas não está pronta, tá? E a gente vai passar muito, bater muito nessa tecla aqui hoje. Então, eu vou reforçar muito esse ponto aqui, a sabotagem do relacionamento, tá? Mulheres que têm um relacionamento saudável com um bom parceiro e por algum motivo quase sempre relacionado à primeira infância, coisas que ela aprende na infância, ela vem com padrões onde ela não se sente merecedora ou não se sente à vontade por ter alguém servindo ela e simplesmente de forma inconsciente, tá? Não de forma consciente, sabota o relacionamento. Você construiu um castelo tão fortemente armado, fechado, que não consegue deixar ninguém entrar. A gente conhece muitas mulheres assim. Mulheres de hoje em dia, a mulher moderna hoje está muito assim fechada, muito armada. E agora descobre que o castelo também é a sua cela. A proteção que te salvou é agora que te isola. Muitas mulheres, principalmente executivas, mulheres de alta performance, ou pessoas que têm mulheres que têm rotinas muito pesadas, costumam ter esse tipo de comportamento e elas normalmente têm dificuldade para ter relacionamentos sólidos, duradouros. Normalmente duram 1 ou 2 anos de relacionamento, ou não duram. E a culpa sempre está no homem, a culpa sempre está no outro. E aí você passa por 1, 2, 3, 4, 5 relacionamentos. E o que essas pessoas que passaram na sua vida têm em comum? Elas não se conhecem. Eu sempre vou repetir essa frase. Você é a pessoa que elas têm em comum. Então o problema não está em 5 pessoas, o problema está em você. Então tenha a humildade para entender que você talvez precise primeiro reconhecer o padrão, tá? Se você não consegue reconhecer o problema e reconhecer o padrão, não tem como você combatê-lo, não tem como você reprogramar esse padrão. Continuando aqui, apego evitativo.
Um estilo de relacionamento onde a pessoa se afasta emocionalmente e valoriza a independência acima de tudo. Aprendido quando era criança e era negligenciada ou tinha pais distantes. Como eu falei para você, tudo começa na infância. Teoria do apego. Crianças que crescem em ambientes onde pedir apoio é fraqueza, desenvolvem padrões neurológicos, rejeitam suporte mesmo quando adultas. Ou seja, o que você aprendeu quando era criança vai ficar indo na tua parte, na tua base do automático, do inconsciente, do não consciente, e ele vai automatizar todas as suas decisões daqui para frente, porque isso é aprendido quando você é criança. Seu corpo literal entra em alarme desculpa, perdão. Seu corpo literal entra em alarme quando tenta confiar. Ou seja, você tem medo de confiar na pessoa. Então você está sempre com o teu sistema simpático, sempre alerta, sempre ativado, sempre no corra ou lute ou fuja. E é muito difícil de ver assim, gente, porque as pessoas precisam se relacionar. O ser humano é um ser social. Hiperativação do sistema simpático. Quando seu corpo fica em modo fuga ou luta constantemente, mesmo em situações seguras, você está sempre pronta para problemas. Ou seja, às vezes não tem nada de errado e você está ali numa situação que parece que tudo vai dar uma merda, vai acontecer um problema qualquer, vai ter um conflito e nada está acontecendo. É você que está criando essa situação na sua própria cabeça. Quando alguém oferece cuidado, seu corpo lê como ameaça de perda de controle e ativa a mesma resposta de uma cobra à sua frente. Ou seja, a pessoa só está te oferecendo um suporte, só está te oferecendo ajuda e você simplesmente entra no estado de alerta. Não posso confiar nessa pessoa, não preciso, deixa que eu faço sozinha. Daqui a pouco eu vou te mostrar vou mostrar testes dos 3 sinais que revelam exatamente quando o seu apego evitativo está dominando você. E mais importante, como treinar o seu corpo para aceitar a segurança sem pânico. Exemplo, ela tem uma semana estressante. O parceiro oferece, deixa eu cozinhar hoje. Você relaxa, ela fica com ansiedade e acaba cozinhando de qualquer jeito. Ou seja, o teu parceiro está querendo fazer uma coisa legal para você, está querendo se oferecer para cozinhar para você, está vendo que você está cansada, que você merece ter uma pausa, e você simplesmente levanta, não consegue nem 5 minutos, deixa ele cozinhando, como se ele não soubesse cozinhar, às vezes é um excelente cozinheiro, e tira praticamente o controle da cozinha. Você tirou a oportunidade do cara mostrar para você, do cara servir você, ter um ato de serviço para você, que é uma das expressões do ciclo de linguagem do amor, atos de serviço, que é uma das linguagens do amor mais bonitas que tem. Nem todo mundo tem essa disponibilidade. Sua criança ferida aprendeu que pedir ajuda é igual a fraqueza, igual a abandono. Se ela precisa dele, ele pode sair. Se ela for independente, ela controla tudo, controla o abandono. O que é comum esse tipo de comportamento em geral trazer? Normalmente é um discurso que muita gente, a gente já ouviu isso várias pessoas falando. Ninguém faz do meu jeito, é mais fácil eu mesma fazer. Se eu deixar ele cuidar, ele vai achar que eu sou incapaz. E depois vai me deixar para uma mulher mais forte. É um estado de paranoia onde você vai muito de um extremo para outro, numa situação que está sob controle, não existe essa possibilidade. Tá? Não existe qualquer possibilidade disso acontecer. Consequências desse comportamento: exaustão crônica, ela que faz tudo. Ressentimento invisível, ele nunca me ajuda. Ou seja, você não deixa o cara fazer e aí fica culpando o cara porque ele nunca te ajuda. Parceiro aprende a ser passivo, óbvio. Dinâmica de relação vira executora mais espectador. O cara vai ficar no sofá vendo televisão, vendo jogo. E você tá lá fazendo tudo, porque você não deixa ele fazer nada. Tudo que ele faz também não tá bem feito. A atração apaga. Sexualmente, ela perde interesse porque não há reciprocidade. Mas aí, gente, de quem é a culpa? Os dois. Porque independente se a mulher fala, não, deixa que eu faço, não, vou fazer assim mesmo, tá? O homem tem que ter esse papel também de ser parceiro, de ser o cara companheiro, que ajuda a fazer as coisas também, quando você vê a parceira já exausta já. Antídoto mais validação. O antídoto. Uma reescrita possível. Deixar alguém cuidar de mim não me torna vulnerável. De novo. Deixar alguém cuidar de mim não me torna vulnerável.
Me torna mais forte porque distribuo energia e construo parcerias reais. Quando vocês trabalham em conjunto, quando você permite que o teu parceiro, o teu namorado, o teu marido participe de uma atividade, vocês criam uma cumplicidade, vocês criam uma parceria. Então não desprezem isso porque isso é muito importante. Validação. Sua capacidade de se autossustentar é admirável. Agora vamos aprender um próximo nível. Deixar alguém sustentá-la com você. Com você é fechamento, gente. Com você tem a pessoa com você, fechamento. Não é a pessoa estar com você. Estar com você é isso aqui, ó. Fechamento é isso aqui, são coisas diferentes, tá? Então entende? Tem uma pessoa com você que só te acompanha, só serve para um final de semana, para passear, para você conversar, mas é uma pessoa que não está construindo uma conexão legítima com você, não serve. Gente, não serve. O que a gente quer de verdade, o que todo ser humano quer de verdade, nesse mundo louco, que essa loucura que se tornou esse mundo, principalmente nas relações de pessoas que estão solteiras buscando um parceiro e uma parceira, essa loucura que virou de pessoas, é um catálogo de gente, onde você pode escolher depois de um certo tempo. Eu já estive solteiro um período atrás, 4 anos atrás. É, é impressionante como é que pode as pessoas trocarem uma pessoa pela outra como se fosse uma camisa, como se fosse um produto, como se fosse um chinelo. Se tornou tão fácil isso. E eu me lembro do período que eu estava solteiro, um período que eu estava muito rebelde, arredio. Eu tinha praticamente uma pessoa por dia de semana para sair. Eu já sabia que aquela pessoa só ia comigo só naquele dia da semana e já estava meio que escalado assim. E não passou nem 3 semanas fazendo isso, eu me sentia tão mal fazendo isso, eu me sentia muito vazio. Veja bem, relacionamentos assim, eles até te preenchem, te dão um pico de dopamina muito forte, muito elevado. Só que a dopamina, ela vai embora muito rápido, gente, muito rápido. A dopamina dura minutos, a dopamina nunca dura horas. Até quando você viaja com uma pessoa, você às vezes está viajando com aquela pessoa e a dopamina está alta. Mas em determinado momento, vai ter um momento de monotonia onde a dopamina vai cair muito e você vai sentir o vazio de novo. A grande sacada é não preencher esse vazio com dopamina, porque dopamina vicia. Vício em dopamina é uma das maiores mazelas da humanidade hoje em relacionamentos. Se eu tiver que te falar o que mais destrói relacionamentos hoje é o vício em dopamina, tá? Então guarde isso com vocês. Vício em dopamina destrói relação, tá? Porque o vício em dopamina nunca vai ser uma coisa que teu parceiro, teu marido, teu namorado vai conseguir dar para você o tempo inteiro. Isso vai acontecer no primeiro mês, no segundo, talvez no terceiro. Mas depois que a novidade acaba, aquela dopamina inicial da descoberta, aí você começa a perceber todas os defeitos, os problemas que aquela pessoa tem com ela, como todo mundo tem, a grande novidade some. E aí o que acontece, gente? Quando a dopamina com seu parceiro, você estava apaixonada, louca por ele, quando a sua dopamina vai embora, aonde você vai arrumar dopamina? Se você está com uma pessoa, um relacionamento sério, adivinha? O nome disso chama infidelidade. É aí onde a infidelidade entra. Por isso que existem pessoas que são infiéis, não querem ser infiéis, não querem. Fazem sabendo que está errado, não gostam, mas não conseguem se controlar. O vício em dopamina. A dopamina só é despertada naquilo que é proibido, naquilo que é feito de forma escondida, naquilo que é feito de uma forma que, se alguém pegar, se for descoberta, vai dar um problema. E isso só um amante pode te dar. O teu marido, a tua esposa, jamais vão ser capazes de te dar. Um marido e uma esposa nunca vão ser capazes de competir com um amante, porque a dopamina é muito alta. Então, eu vou dizer para vocês, estou saindo um pouquinho do roteiro da live, porque é importante, lembra que eu falei para vocês? Eu vou trazer sempre insights para vocês. Vício em dopamina é a maior desgraça que existe nos relacionamentos hoje em dia. A dopamina destrói. Diferente da ocitocina, que é quando você abraça uma pessoa, que é o hormônio do amor. Né? A dopamina é justamente o neurotransmissor da satisfação, da conquista, da vitória, da realização, quando você consegue um resultado de alguma coisa. E as pessoas estão viciadas em conquista, em sedução, em conseguir algo muito fácil, muito rápido. E não dura. E o problema é que tem muitas pessoas que são viciadas em dopamina e não conseguem mais sair. Infelizmente. Voltando um pouquinho para a live aqui, desculpa sair um pouquinho, mas eu sempre vou trazer insights meus para você, tá?
porque eu sou um homem de valor e para isso eu vou dar mensagens para vocês daquilo que eu enxergo, a perspectiva que eu enxergo na minha ótica. Eu já falei algumas vezes nas lives aqui, eu sou super analítico, eu tenho brainstorming muito ativado, então minha cabeça nunca para de funcionar. Você pode perceber às vezes na minha fala que eu falo um pouco rápido demais, que meu pensamento vai mais rápido do que a fala. Às vezes eu preciso respirar, parar, pausar. Vamos lá. Aqui está a verdade que ninguém te contou. Sua força não está em nunca pedir, está em saber para quem pedir. Agora, aí sim, se você tem uma pessoa que você pode confiar, a gente já falou aqui nas lives, relacionamento, a gente está falando de como atrair um homem de valor, tá? Não estamos falando já estando com ele. Se você está no momento do nível 1, nível 2, nível 3, que eu já trouxe numa das lives aqui, o nível 1 são as 4 primeiras semanas, nível 2 da quinta semana até a oitava semana, ou seja, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, tá? Os relacionamentos de forma geral estão durando mais ou menos isso, tá? Quando muito, duram 6 meses. Se você passar da prova dos 6 meses, você conseguiu sobreviver aos 6 meses da novidade, tá? E quando você chega num ano, consegue furar a barreira de um ano, ali realmente você consegue enxergar, vislumbrar todos os defeitos que a pessoa tem, todas as dificuldades. Aí você vai decidir se aquilo é importante para você, pesar o que são os ganhos e as perdas. E aí você vai falar assim, essa é a pessoa com quem eu quero ficar. E eu sempre vou trazer isso para você, gente. Sempre, sempre, sempre. Que seja eterno enquanto dure. Eu, Daniel, nunca vou entrar num relacionamento achando que vai dar errado. Eu nunca vou entrar num relacionamento sem dar o meu melhor. Obviamente, com 50, quase 53 anos, 4 de abril é meu aniversário, hein, gente? Quase 53. Eu não vou abrir a caixa de ferramentas e mostrar tudo o que eu sou para a pessoa, que é uma pessoa que eu não conheço. Eu vou estar me expondo. Inclusive me expondo a predadores emocionais. Já falei sobre isso algumas vezes aqui. Muito cuidado com predadores emocionais, que podem destruir sua vida. Que são predadores emocionais. Dois mais comuns que a gente tem hoje: os psicopatas e os narcisistas. E todas as subclassificações dentro de um espectro, dentro desse que a gente chama de cluster B, que é a classificação de pessoas que não têm mais empatia pelo próximo, tá? Então tudo para eles são ativos, tudo para eles são conveniências, tudo para eles são pessoas que são objetos, tá? Então uma pessoa deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma significado para ele, um significado de segurança, mas não é a pessoa em si, tá? Então, quando você abre a tua caixa de ferramentas, se expõe, então acha toda a tua fragilidade no primeiro encontro, você está vulnerável. No segundo encontro também não é o melhor momento, você vai dando aos poucos doses pequenas de quem você é. No terceiro encontro, a partir do terceiro mês, você já consegue ver bastante todos os problemas que você vai ter no futuro, tá? Fugindo um pouquinho do tema do Superwoman aqui, só para conectar porque eu estou falando isso aqui, aliado a para quem pedir. Para quem pedir? Para quem você se entrega? Gente, entende uma coisa. Você se entrega para uma pessoa depois de um certo tempo, mas a partir de um certo tempo, depois do terceiro mês, normalmente fica muito claro quem é a pessoa que você pode confiar ou não, tá? É muito fácil de identificar. Eu sempre vou falar isso para vocês. Consistência e frequência. Qual é o contexto que ele falou uma mentira ou se enganou com alguma coisa e que frequência? Se o cara esquece o seu aniversário, por exemplo, uma vez, ele pode estar distraído, pode estar preocupado. E como é que ele reage quando você fala, poxa, meu aniversário você não lembrou? Se ele dá uma desculpa qualquer, e se ele dá não, porque eu estou muito cansado, ocupado, é um sinal de alerta. Agora, se ele fala, poxa, amor, desculpa, eu esqueci, estou muito cansado, ele pede desculpas, ele se retrata, é um comportamento completamente distinto. Agora, vamos dizer que ele começa a esquecer várias coisas também, que são importantes para o casal, tá? Isso é a frequência. Se essa frequência começa a ficar muito alta, mesmo quando ele pede desculpas, você começa a prestar atenção que se o pedido de desculpa dele é genuíno. Se ele realmente está se reportando, está se retratando para você e está se arrependendo. Porque um pedido de desculpas, muitas vezes, para que pessoas que são manipuladoras, é só uma maneira de não brigar. Tá? É só para não brigar, só para não ter confusão. Mas a pessoa não está genuinamente arrependida. Então, cuidado com isso e saiba a quem poder confiar. Retornando aqui. 3 sinais da Superwoman, ou da Supermulher, ou a Mulher Maravilha, como eu gosto de dizer. Sinal 1, pânico silencioso. Alguém oferece ajuda e você sente aperto no peito, vontade de escapar, um não automático na boca, não precisa, não precisa, culpa depois por ter recusado. Você se sente culpada por ter recusado.
Isso aqui é o sistema nervoso que está no alerta. Lembra que a gente falou do sistema simpático? Ele fica em alerta, em estado de alerta. Então ele fica totalmente armado, com medo do que pode acontecer. E às vezes não precisa. Seu corpo identificou receber como perder controle e ativou defesa. Ou seja, a perda de controle, aquela criança que cresceu precisando saber controlar as situações porque um adulto não deu segurança o suficiente para ela, ou por outros motivos, mas de uma forma geral, a falta de segurança, a falta de validação, e ela sente que ela tem que controlar a situação porque ela precisa sobreviver emocionalmente, ela liga um sistema de defesa, tá? Que é o sistema simpático, que é o velho fuja ou lute. Mecanismo de defesa neurobiológico. Estratégias que seu inconsciente usa para proteger você de ameaças percebidas. Neste caso, a ameaça é a dependência emocional. O sinal número 2. Sabotagem invisível. Quando algo começa a funcionar, relacionamento saudável, suporte real. Gente, isso aqui é um dos maiores causadores de mulheres que cancelam homens bons, tá? Quando começa a dar certo e tem um enorme potencial de ser promissor, de ter um relacionamento saudável, que vai ter crescimento, onde os dois multiplicam, onde eu vou sempre falar isso. Em relacionamento a dois, quando 1 mais 1 se juntam, não é igual a 2. 1 mais 1, quando a química é certa, pode ser 1 milhão. Então é aquele verdadeiro multiplicar que a gente escuta muito falar. Principalmente em religiões, a gente sempre escuta falar que quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma entidade única. Apesar de serem indivíduos independentes, sempre serão, tanto que as pessoas se separam, tá? E essa entidade, quando se desfaz, ela não morre. As pessoas não morrem. Mas, quando elas são entidades individuais, mas que elas se juntam, 1 mais 1, é 1 e 1. Quando elas se juntam, o potencial explode. É uma reação química. Você consegue, quando tem com entendimento e conexão, tá? Obviamente. É uma explosão, algo que fica um potencial enorme. Por isso que você vê casais que são, cara, praticamente um em carne. Parece até. Você reparou que tem casais que parece que eles fisicamente são muito diferentes, mas você olha um e olha outro, eles se parecem. Você vê tanto aquele casal tão colado, e quando você vê o casal, você vê o rosto de um, automaticamente você já começa a ver o rosto do outro. É uma coisa engraçada, parece que eles são iguais, apesar de ter feições diferentes. É sobre isso. É exatamente essa química, essa transformação. E é uma. De verdade, se você tem um relacionamento assim, ou conhece alguém que tem um relacionamento assim, aplauda. Aplauda essa pessoa. Não inveja, aplauda. Sabe por quê? Isso é uma das coisas mais difíceis de encontrar de forma genuína, tá? Você vê muita gente no Instagram, realmente muita gente nas redes sociais. Casal perfeito. Eu sou um cara que posso falar bem, eu tenho alguma autoridade para falar sobre isso, porque eu já vi casais que pareciam perfeitos no papel, pareciam pessoas super felizes, mas na realidade, na intimidade, eles estavam destruídos. Eram pessoas totalmente estranhas um para o outro. E, e como Deus criou o homem e depois criou a mulher, eu sempre vou entender que eles foram feitos um para o outro. E se eles não estão em sintonia, a sintonia que você tem com o espiritual, a sintonia que você tem com o emocional, a sintonia que você tem com todo o universo, com Deus, ela não vai ser perfeita, ela vai ser ruidosa. Então, cuidado com o sabotador invisível. Mulheres têm a tendência, homens um pouco menos, mais as mulheres, de sabotar relacionamentos promissores, homens de valor, porque não se sentem merecedoras, têm medo de se abrir, têm medo de se expor, de se entregar para esse homem, mesmo que ele já tenha provado por todas as camadas que ele é um cara que vale sim o seu tempo, sua energia e seu amor. Tomando aqui. Você está sabotando inconscientemente. Gente, ninguém sabota um relacionamento bom de propósito. É sempre no campo do não consciente, tá? O campo do consciente, eu sempre vou reforçar isso. O inconsciente traz uma atitude, tá? Traz uma possível decisão, mas é sempre o consciente que define se você vai seguir com aquele plano ou não, tá? Então as pessoas sabem o que estão fazendo. Quando você termina com alguém, porque você sabe que tem um medo, e mesmo assim você termina, você já está no campo, na linha do consciente. O inconsciente vai te trazer o medo, o inconsciente vai te trazer talvez uma decisão, vai te trazer uma ideia. Preciso sair daqui, não estou confortável. Mas quando chega aqui em cima, o consciente é quem determina. Então, muitas vezes, a sabotagem ela começa no inconsciente por várias questões de traumas, de não merecimento. Quando ela chega no consciente,
aqui é o momento de tomada de decisão. Essa tomada de decisão pertence a você, tá? No subconsciente, a gente ainda tem a desculpa de dizer, nossa, eu não sabia. Em termos, tá? A gente normalmente sabe. Autossabotagem consciente, como eu falei, ações que você toma para manter distância emocional, mesmo quando parte de você quer proximidade. É um padrão protetor que agora causa dano. Lembra que eu falei para você, o teu consciente gosta daquela pessoa, quer estar com aquela pessoa, você sabe que aquela é uma pessoa boa, no consciente, mas a parte de baixo está aqui, ó. Cuidado, cuidado, cuidado com ele. Ele vai te magoar, ele vai te trair. Olha, você já foi traído outras vezes, você já foi magoada. E aí ela começa a reverberar na parte de cima e começa a sabotar aqui em cima, começa a sabotar a parte consciente. E aí a parte consciente começa a acreditar que aquilo realmente é um perigo, tá? Mas existem, assim como disse para vocês em todas as lives, toda a programação que você tem quando você cria, quando você é criança, desde a gestação. Peraí, gente, tem um mosquito voando aqui. Desculpa, senão eu fico com medo de engolir o mosquito. Toda a programação que você cria quando você é criança, da gestação aos 7 anos, é o que determina como você vai ser quando adulto. Tá? A tua parte automatizada está aí. Mas toda a programação mental pode ser reprogramada. De novo, neuroplasticidade, criar novas trilhas neurais, exceto quando você tem patologias, transtornos de comportamento, transtornos de personalidade muito graves, já expliquei aqui, que não tem cura. E, infelizmente, pessoas passam na infância por momentos, criações muito estúpidas, muito brutas, muito agressivas e destroem a personalidade da pessoa. Por exemplo, os psicopatas e os narcisistas. Não tem cura, infelizmente não tem cura. Tá? Mas saiba que, tirando esses exemplos e outros, eu não vou citar todos, tem como ser reprogramado. Tá? Então, não perca as esperanças que você pode ser assim para o resto da sua vida. Não vai, isso é uma escolha sua. Sinal 3, ressentimento crescente. Você cuida de tudo, resolve tudo, nunca pede nada. E depois se sente invisível. Quem te colocou nesse lugar? Quem te colocou nesse lugar? Você mesmo. Porque ele não oferece o que você nunca pediu. E você ocupa por não ver uma necessidade que você escondeu. Ou seja, você deixou de dar a oportunidade da pessoa te servir e a pessoa torna aquilo como uma coisa normal. Ela se acostuma com você fazendo tudo por ela. Expectativas implícitas. O que você espera que ele simplesmente saiba sem que você comunique. Muito comum em mulheres que aprenderam que pedir é fraqueza. Ou seja, você quer que ele deduza o que você precisa. Ele não tem como adivinhar. Comunicação explícita. Quando você passa isso para a pessoa de forma verbal, comunica isso para a pessoa. Cara, comunicação é tudo na vida. Quando você diz clara, calma e especificamente o que você precisa. Ou seja, o seu parceiro sabe o que você precisa porque você está dizendo para ele. Tem mulheres que querem que o cara adivinhe o que você está precisando. Gente, não tem como adivinhar. A gente não tem como estar na cabeça das pessoas. Então, fica com esse pensamento. Às vezes o problema da comunicação está com você. Você está carregando o problema da comunicação. Você não está se comunicando de forma correta, de forma assertiva, ou está sendo, talvez, comunicando de uma forma muito agressiva e a pessoa recua e entra na defensiva. Então, entende como está a tua comunicação. Frase martelo, gente. Lembra da vidinha? Já trouxe para vocês. Essa aqui é a vidinha. É a vida que vai te marretar a cabeça enquanto você não aprender certas coisas na vida. A vidinha, não perdoa. Eu já tomei muita porrada da vida, quase 53 anos, muita porrada da vida. Tomei uma porrada recente agora por não ter prestado atenção em certas coisas. Faz parte do aprendizado, tá? Existem coisas na vida, e eu vou falar uma coisa muito breve sobre a minha vida sem citar nada. Existem momentos onde você precisa saber quando deixar ir. Você precisa saber qual é o momento onde você já sabe que aquele relacionamento está com muito problema, que aquele relacionamento não tem futuro. E você precisa ter discernimento, apesar do amor, apesar das coisas boas que tem. Se você coloca na balança e vê que aquilo tudo, as perdas são maiores do que os ganhos, gente, é hora de começar a pensar em deixar ir.
tá? Eu já cometi esse grave erro na minha vida, onde eu não deixei ir no momento que tinha que ter deixado ir. E o resultado final foi catastrófico. Não foi só ruim para mim, foi ruim também para as pessoas que estavam em volta. Entenda uma coisa, estou fugindo um pouquinho da live porque isso é importante. Quando você se relaciona com uma pessoa, todas as pessoas que estão à sua volta, quando você sofre, o teu parceiro, a tua parceira sofre, causa dano não só no casal, só no homem e na mulher. Você causa dano nos filhos, nos pais, nos irmãos, nos amigos. Então, o dano nunca é só você e a pessoa que está com você. Guarde isso na cabeça. O dano de um casamento, de um relacionamento, de um namoro que está disfuncional, que tem briga, que tem uma série de coisas que você fala, gente, não é para ser desse jeito. Quando eles começam a se prolongar e não muda e só piora, é hora de ir embora. É hora de você ter adeus para essa pessoa, virar a página e iniciar um novo ciclo, por mais difícil que seja. Então, eu estou falando aqui um tema um pouquinho fora da live, porque isso é muito importante. Muito importante. Entenda que saiba o momento de deixar ir. Saiba o momento de deixar ir. Porque você prolonga uma situação, ela não vai ficar melhor. Ela só vai piorar. E no meu caso, isso me trouxe muito sofrimento, onde eu prolonguei relacionamentos que eu já sabia que não iam dar um bom final. Era o momento de a gente saber ter maturidade. Gente, depois dos 30, cada fase de vida que a gente vai passando, a gente vai ficando mais experiente. Então, chega um ponto da vida onde você não pode se permitir certas coisas. Não pode. E se você tem um problema que você está inviabilizando o relacionamento, você também precisa sair. Se você sabe que não consegue entregar para aquela pessoa o que ela precisa, você não é capaz, também é importante que você saia do relacionamento, porque você vai machucar aquela pessoa. Então é isso. Desculpa, eu faço sempre um parênteses aqui em todas as minhas lives, tá? Eu trago coisas que vêm do coração. Para isso, eu sou assim, para isso que tudo na vida que eu faço tem sempre verdade, porque eu faço com o coração. Vamos lá. O ressentimento é sempre uma comunicação que nunca saiu da sua boca. Ou seja, você fica ressentida porque você não se comunica, você não bota para fora. Guardar um sentimento, seja bom ou ruim, sempre é inválido. Sempre. Se guardar rancor, guardar raiva da pessoa, ou guardar amor, não falar para a pessoa que ama a pessoa, sempre é ruim, gente. Sempre ruim. O sentimento, ele sempre tem que ser exposto com cuidado, tá? Principalmente quando você está num momento, um sentimento negativo, com justiça e com, principalmente, autorresponsabilidade. Tenha uma autorresponsabilidade daquilo que é seu, tá? Não fiquem se fazendo de vítimas quando o problema está em você. Bloco 3. A raiz. Lealdades invisíveis. Voto invisível que você fez. Quando você era pequena, provavelmente viu uma figura importante. Sua mãe, sua avó, sua tia. Precisar ser forte para sobreviver. Muito comum, principalmente hoje em dia um pouco menos, mas antigamente isso era muito comum, tá? As mulheres hoje têm uma jornada dupla, mas é um pouco diferente. Seus traumas, as suas ausências paternas, sua própria exaustão. E você aprendeu sem palavras para não ser como ela, frágil, abandonada. Tenho que ser como ele, forte e autossuficiente. Então entende que você olha para a figura materna, a sua avó, e você vê que elas sofreram muito porque tinham, principalmente nos relacionamentos mais antigos, hoje em dia isso não acontece tanto, onde as mulheres eram dependentes dos homens, a mulher precisava ser muito forte para suportar uma série de coisas, até injustiças, até maus tratos. E aí a mulher que cresceu vendo a mãe e a avó fazendo isso, ela cresce com um sentimento de eu não posso ser frágil e abandonada. Então ela tenta ser forte e autossuficiente. A Superwoman, né, a Mulher Maravilha, tem muito desse sentimento de ter visto a mãe sofrer, ter visto a avó sofrer e para falar, eu não vou passar por isso. Eu não serei como minha mãe. E aí você fica nesse ciclo que não é uma repetição de padrão que você vai provavelmente transmitir para sua filha, vai transmitir para suas netas, para os seus netos. Então é um ciclo que nunca se acaba. Retornando aqui, você fez um voto de lealdade. Eu vou ser a que não precisa, a que cuida, a que nunca perde o controle. Forte, forte igual uma rocha, mas uma pessoa forte igual uma rocha
continua sendo um ser humano. Uma mulher forte igual uma rocha continua sendo uma mulher. E tem todas as sensibilidades de uma mulher. Só que se você aperta tanto aquilo que você quase esmaga a mulher que tem dentro de você. Esse voto te salvou na infância. Agora está te matando lentamente. Emocionalmente, ele vai te matar. Como? Você vai começar a se tornar uma pessoa distante, fria, descrente, não vai acreditar que existem homens bons, e quando esses homens bons aparecerem, nem vai enxergar esses caras. A tua neuroquímica, o teu neuroquímico não vai enxergar aquilo como uma coisa que ele é chato, não rola a conexão, porque você está com a configuração errada. Lealdades invisíveis transgeracionais. Promessas inconscientes que você faz para honrar o sofrimento dos seus ancestrais. Parece dever à família manter certos padrões. Exemplo: mãe foi abandonada. Eu nunca vou precisar de homem. A avó foi controlada pelo marido. Eu vou ser financeiramente independente. O pai foi ausente. Eu vou aprender a resolver tudo sozinha. Então você entende que quando você é criança, você começa a criar uma série de padrões dentro de você automatizados para sobreviver. Acontece que na vida adulta você tem uma outra dinâmica, você tem outras possibilidades. Então entende que toda pessoa tem uma criança dentro de si. Todos nós temos a criança dentro de nós. Essa criança aprendeu coisas devido à infância que ela teve que podem ser reprogramadas. Programações que são nocivas podem ser reprogramadas. Então entende que você escolhe se quer continuar daquele jeito ou não. É sua escolha fazer isso ou não. Obviamente que não dá pra fazer isso sozinho, tá, gente? Você precisa de um profissional da área da saúde ou um profissional que consiga trabalhar com programação neurolinguística, por exemplo, para poder tirar certos traumas de você, tirar certas crenças de você e criar um novo significado para aquilo ali. Existem técnicas bastante simples, bastante rápidas para alguns problemas, outras são bem profundos, tá? Alguns traumas são muito profundos, precisa de terapia intensiva e às vezes por anos, tá? Mas de forma geral, existem traumas e saiba, todo mundo tem trauma, todo mundo tem crença. Todo mundo. Neuroquímica do padrão. Perdão. Córtex pré-frontal. É a parte do cérebro que raciocina e toma decisões conscientes, tá? Isso inclui os relacionamentos. E a amígdala? A amígdala é justamente o alarme do cérebro, responsável pelo medo, que te faz ficar em segurança através do controle, tá? Lembra do fuja ou corra, ou lute? Fuja ou lute, fuja ou lute. Então, é uma maneira de você tentar controlar, tá? Então, fica um conflito entre a parte do seu cérebro que quer fazer as coisas que você sabe que são certas, que são boas para você, e a parte do seu cérebro que fala, cuidado, perigo, cuidado, perigo. Então, fica uma briga dentro de você. Então, às vezes, aquela coisa no seu peito, aquele aperto, aquela coisa que na sua cabeça você fica pensando mil coisas, é neuroquímico, gente. Não é só uma coisa de pensamento, é neuroquímico também. Vamos lá, o custo do voto. Ganho na infância. Proteção contra o abandono. O que isso custa na vida adulta? Solidão, mesmo acompanhada. Na infância, segurança de controle. E na vida adulta, isso fica o quê? Incapacidade de confiar. Na infância, admiração por ser forte. Na vida adulta, invisibilidade emocional. Invisibilidade emocional onde você cria uma distância muito grande para se proteger. Então, você coloca uma barreira na frente. Na infância, não ser um fardo. Na vida adulta, nunca receber sem culpa. Ou seja, a pessoa oferece algo para você e você acha que não é merecedora daquilo. De novo, frase martelo. Você honra seus ancestrais não repetindo o padrão. Você os honra quebrando a corrente para a sua geração e as próximas. Se um padrão de geração a geração, de bisavó para avó, para mãe, para você, você pode ser a pessoa que vai quebrar essa honra, esse padrão que vem de geração em geração, e você, a partir daqui, as próximas gerações que seguem você são gerações livres, libertas desse padrão que é nocivo. E entenda, existem padrões que nem fazem sentido mais nos dias de hoje, nas famílias modernas hoje. Hoje a gente vive tempos modernos muito diferentes do que eram há 50, 60 anos atrás. Então, certos padrões não fazem mais sentido. A sociedade é uma sociedade muito diferente. Infelizmente, para muitas coisas, para o lado ruim, tá? Tem muita mais perda do que ganho, tá? Infelizmente, é uma coisa que me deixa muito triste, é ver o quanto as pessoas estão machucadas e quantas pessoas estão se machucando, machucando outros, sem responsabilidade nenhuma, sem nenhuma responsabilidade afetiva. É impressionante isso.
E me deixa muito triste. Como uma pessoa de bem, eu fico muito triste de ver isso. Esse voto não foi seu. Você o herdou. Uma criança assustada fez uma promessa que uma mulher agora está cumprindo. Criança cresceu e continua repetindo o padrão que ela está cumprindo, nem sabe por quê. Hoje você tem a oportunidade de renegociar, de reprogramar. Bom, teste dos 3 sinais, mais diferenciação. Quando seu corpo está sabotando. Esse teste aqui você pode usar quando tem uma oportunidade de parceria aparecer, aparece um parceiro, um homem legal. Alguém oferece suporte genuíno, não necessariamente um parceiro para você se relacionar. Você sente vontade de sair sem razão aparente, ou seja, vontade de sair do relacionamento, tá? Quando você tem uma dessas três cenários, então você pode usar esse teste. Vamos lá. Sinal 1, sensação corporal, tá? O que o corpo somatiza o que a mente está fazendo, o que o emocional está transmitindo para o corpo. Peito, o que ele significa? Quando você sente algum no peito. Medo de entrega emocional. Na garganta, dificuldade em pedir. Palavras ficam presas e você não consegue verbalizar. Estômago, quando você sente que vai ser abandonado, antecipação de abandono, mesmo quando ele não existe, quando ele só está na sua cabeça. Não existe um sinal claro de abandono. Mandíbula, controle tensionado. Quando você está tentando controlar tudo, tem tendência a você fechar aqui e ficar. Ombros, carregar tudo sozinha. Você vai reparar pessoas que estão muito sobrecarregadas, normalmente a linguagem corporal delas são ombros mais caídos para frente, cabeça mais abaixada. É como se você de fato tivesse muito peso. Uma pessoa que está muito leve, está muito confiante, você vai ver ombro, peito aberto, ombros apontados para o alto. Você vai ver a linguagem corporal completamente diferente. Agora, uma pessoa que está assim, fechada, é uma pessoa que está. Primeiro, ela está transmitindo para o próprio corpo dela, entende que linguagem corporal comunica certas coisas para o próprio cérebro, tá? Peito aberto, ombros abertos, estufado, olhar por horizonte para cima, queixo levantado, você está liberando uma série de substâncias no seu corpo de confiança. Entenda, linguagem corporal, maneira como você anda, como você se posta, o corpo entende que você está bem. Se você faz isso, você se fecha, você está em um sistema de alerta, em um sistema de você não está bem, você está cansado, você está triste. Então, linguagem corporal, eu estou inclinado para frente por causa da câmera, mas linguagem corporal fala muito sobre a pessoa. Se você vê uma pessoa que está muito fechada assim, braços cruzados, olhar baixo, a pessoa não está bem. Linguagem corporal fala mais que linguagem. A linguagem não verbal fala muito mais que a linguagem verbal. Perdão. Sinal 3. Os 3 pensamentos. Quando o padrão está ativo, qual pensamento aparece? A. Ele vai me controlar. Red flag. Red flag é sinal de alerta, tá, gente? Sobre delegação de poder. Ou seja, ele vai me controlar. Então você está com medo de deixar ser controlado, ele tomar o seu controle. B. Vou ficar em dívida. Ou seja, é sobre autonomia. Você acha que se você fizer receber algo de alguém, você necessariamente tem que dar algo. Isso é um comportamento natural do ser humano. Todo ser humano, quando você faz uma coisa para alguém, a pessoa se sente na obrigação de fazer alguma coisa em troca. Isso, inclusive, é técnica de venda, tá, gente? A gente que faz isso, ela te dá um bônus por uma compra. Esse bônus já estava lá, tá? Já existia. Mas ele te dá um bônus numa compra de algo, e esse bônus parece que ele está te dando alguma coisa. Só que esse bônus, na verdade, é exatamente esse gatilho de você estar fazendo algo para a pessoa e você se sentir na obrigação de fazer algo por ela. Ou seja, numa técnica de venda, eu te dou um bônus e você, poxa, ele me deu um bônus. Você se sente na obrigação de me dar algo em troca, que seria efetuar a compra. Então, isso é natural, tá? Então, quando uma pessoa te oferece ajuda, uma mulher que é fechada, ela vai sentir na obrigação de ter que devolver algo. E esse ter que dar algo para alguém, para ela é muito difícil. Por tudo aquilo que a gente já discutiu. T. Isso não é amor, é pena. Isso aqui é sobre merecimento, tá? Quando você tem uma sensação de que a pessoa não está com você porque ela realmente te ama, ou porque ela acha que você é frágil, ou que você é uma pessoa que precisa ser salva, existem muitas eu sou um cara que tem esse problema.
me deixa inclusive exposto, vulnerável muitas vezes, é a síndrome do salvador, querer salvar o outro. Gente, não tem esse negócio de querer salvar o outro. Só quem salva você é você mesma. Você pode ter auxílio de alguém, mas ninguém salva ninguém, tá? Inclusive as pessoas que falam, desculpa se eu vou abater um pouco na religiosidade, eu sou cristão, então eu posso falar, cara, Jesus não salva ninguém. Quem salva você é você, contanto que você aceite Jesus. Se você só acha que você vai para a igreja e aquilo ali vai fazer algum efeito na sua vida, não vai. Não vai. Você tem que se salvar, você tem que querer ser salvo. Então a pessoa precisa primeiro entender que eu sou merecedor e eu quero ser salvo. Eu tenho um problema. Se você reconhece que tem um problema, reconhece que quer aquele problema longe de você, não quer mais carregar aquilo com você, então entende isso. Você precisa reconhecer que tem um problema, se sentir merecedor de resolver o problema. Busque ajuda com quem pode te ajudar. Sinal 3. Teste da escalada. Ele oferece ajuda e você recusa imediatamente. Recusa depois de explicar por que não precisa. Ou seja, você até aceita, só que aceita assim, com condições. 3. Aceita, mas depois se ressente que não foi bem feito. Ou seja, você aceita que alguém faça algo para você, mas não foi feito da maneira como você gosta. Era melhor não ter aceitado. Aceita e fica ansiosa enquanto ele cuida. Ou seja, você está vendo ele fazer e você está ali, se controlando para não ir lá me meter a mão. Aceita e consegue relaxar. Esse aqui é o ponto onde você consegue o equilíbrio, tá? Você sabe que você é muito controladora e você consegue deixar que aquela pessoa faça algo para você, por você, e aí o jogo muda. Para quem é uma superwoman, para quem é uma mulher que é super controladora, o jogo muda quando você consegue aceitar e relaxar. Porque se você aceita e fica ansiosa, querendo botar a mão, querendo fazer do seu jeito, achando que ninguém é capaz de fazer igual você faz, não adianta, gente. Você está no mesmo padrão de emoção. Frase e martelo. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Gente, primeira coisa que você precisa fazer para resolver um problema é saber qual problema você tem. É reconhecer o problema, admitir o problema, ter certeza que aquilo realmente é um problema seu ou não é um problema de outra pessoa sendo transportado para você, sendo simplesmente imposto para você. E aí você, quando reconhece o padrão, fica mais fácil de você quebrar. Muitas vezes é muito difícil fazer isso sozinho. E aí eu recomendo sempre pessoas no âmbito do comportamental. Terapia, gente. Terapia. Eu faço terapia há anos e é ótimo. Terapia mesmo quando você não precisa. Mesmo quando você não tem nenhum problema aparente, tá? Todo mundo tem traumas, todo mundo tem crenças. E você vai vendo que na terapia você vai libertando. Você vai botando para fora. E aquilo não acumula. Certas coisas nas pessoas são acumuladas. Quando você tem um terapeuta, você coloca para fora. Quando você tem amigos para conversar, o grande problema dos amigos é que uma hora eles vão ficar chateados que você só reclama. E eles vão se afastar. Então, o melhor lugar para você fazer isso é na terapia. Evidentemente, para quem pode pagar por uma terapia ou tem um plano de saúde que tem a terapia como parte do plano. Mas se você pode e não tem, desculpa, você está perdendo uma oportunidade de ter uma vida muito melhor, muito mais leve. Como sempre, eu tenho as ferramentas práticas, eu não vou passar as ferramentas aqui, porque sempre as ferramentas tomam muito tempo. Eu não consigo finalizar a live em 1 hora com as ferramentas. Mas, como eu disse, logo, logo, em breve, quando a gente fechar todas as lives, a gente vai criar um e-book para todo mundo. Eu vou disponibilizar o e-book para que vocês tenham acesso a essas ferramentas. São coisas bem simples, tá? Bem práticas, que você mesmo consegue executar sem a ajuda de ninguém, tá? A ideia é essa, que você consiga fazer, executar essas ferramentas sem a ajuda de ninguém, sem supervisão. Então agora vamos para a parte que eu mais gosto, que é a parte das perguntas polêmicas. Eu sempre falo que quando eu fiz a primeira live, eu perguntei, gente, alguém tem uma pergunta? E ninguém falou nada. Eu fiquei no vazio, esperando alguém perguntar alguma coisa e nada acontecia. Falei, tá bom, então eu mesmo crio as perguntas, mas já que é para conseguir manter a atenção de vocês, eu vou fazer a primeira pergunta, porque eu crio e tem que ser polêmica, senão vocês vão embora. Pergunta 1. Se eu deixo ele cuidar, ele vai achar que sou fraca? Às vezes eu fico até com vergonha de responder isso aqui, porque é tão óbvio. Um homem que desvaloriza você por deixar ele cuidar de algo não é um homem de valor. Um homem de valor fica mais atraído quando você confia nele o suficiente para aceitar suporte. Porque confiança é o afrodisíaco emocional. Confiança é tudo, gente. Confiança é tudo.
Pior coisa que existe no mundo é você viver com uma pessoa e não confiar nessa pessoa. Por N motivos, tá? Porque a pessoa não vai deixa a roupa em cima da cama, ou porque a pessoa é infiel, ou porque a pessoa deixa você para jogar futebol no final de semana e não liga para sair com você, e promete e não cumpre aquilo que te prometeu. Cara, a pior coisa que existe no relacionamento é você ter uma pessoa do seu lado que você não confia. Muito ruim viver desconfiado, gente. É muito ruim, é muito tóxico você ver desconfiado. E na expectativa e na expectativa que a pessoa vai mudar, tá? Essa é a grande questão. E normalmente a pessoa, depois de um certo tempo, você vê que ela não vai mudar e você continua ali. Aí é uma escolha. Às vezes a pessoa é ruim numa coisa, mas é muito boa em outras e você faz os perdas e ganhos. Se ele fica distante quando você se abre, você ganhou informação valiosa. Em 3 semanas, ao invés de 3 anos. Ou seja, você percebe logo no início, lembra que eu falei para vocês? No primeiro mês, tá? E no segundo mês é onde você vê todos os problemas que vão acontecer ao longo do relacionamento. Todos. Os primeiros microsinais aparecem logo no início. Logo no início você pega mentiras, você pega desculpas, você pega a pessoa, se ela realmente você é uma pessoa importante para ela ou não, se ela vai te dar tempo de qualidade, se ela vai ser carinhosa. Isso, o primeiro mês tudo é mágica. O segundo mês já começa a cair um pouquinho, o terceiro mês é onde tudo fica muito claro. É por isso que os relacionamentos normalmente não duram mais de 3 a 6 meses. É o período que eu falo que é o período crítico, tá? De 3 a 6 meses, relacionamentos que estão começando. O sexto mês é o mês onde você fala assim, é o dá ou desce, cara. Vai ou não vai, tá? E quando você passa pela barreira que eu chamo de barreira de um ano, é aquela barreira mágica quando se fala, nossa, sobrevivemos ao primeiro ano. Agora acho que dá para ser mais profundo. A gente vai prorrogar isso. Normalmente é quando você consegue ter um relacionamento mais longo. Mas os relacionamentos de forma geral hoje não duram mais do que 3 e 6 meses. Tá? Tô falando de relacionamento de verdade, tá, gente? Relacionamento onde os dois estão com um contrato de. Eu gosto de falar de contrato de exclusividade. Tá? Ninguém usa mais esse termo namoro. Eu gosto de pedir às pessoas, as mulheres em namoro. E aí eu deixo bem claro. Sou eu e você, mais ninguém. Tá? E se tem mais alguém que você está saindo a partir de agora, você não pode sair mais. Tá? É uma coisa que se perdeu nesses tempos modernos. Acho que um relacionamento só se solidifica, só se torna maduro quando existe conexão legítima. E se você tem energia de homens, de mulheres, de vários lugares, você não vai saber cara, que energia é essa? Uma energia ruim veio, mas vem de onde? Uma energia boa veio, mas veio de onde? De quem? De quem é essa energia? Mas no momento que você fica com aquela pessoa e só com aquela pessoa, é a oportunidade de você saber quais são as energias boas e ruins que essa pessoa te transmite, quais são as sensações. É exclusividade mesmo, gente. É sobre isso. Começar um relacionamento é sobre isso. É você deixar você e aquela pessoa, e só você e aquela pessoa. Você continua saindo com uma, duas, três, ou um monte de pessoas, cara, não tem nenhuma chance de dar certo. Nem com ela, nem com ninguém. Não tem chance, não vai funcionar. Infelizmente, isso se perdeu hoje. Pergunta 2. Estou quase estourando meu tempo aqui. Eu vou acelerar um pouquinho. Então, 3 perguntas, vou fazer só 2, tá, gente? Senão não vai dar tempo. Espera, deixa eu escolher aqui. Vamos lá, pergunta aqui. E se eu perder a minha independência? Isso aqui é o medo baseado em histórico, tá? Pela mãe, pela amiga, por amostragem, por casos de outras pessoas à sua volta, não necessariamente algo que você já passou. Você pode se limitar e ficar com medo de deixar de ser a pessoa forte, decisiva. Eu sempre vou falar para vocês, gente, não dá para viver nas duas pontas, nos extremos. Não dá para viver nos extremos. A gente precisa sempre estar calibrando, tá? A gente tenta ficar numa parte de tempo no meio. Existem momentos onde você vai ter que trazer lá para cima e se proteger. Você tem que se proteger. Você está numa situação de risco, você está numa situação onde uma agressão emocional está acontecendo com você e você não está entendendo qual é. Então você não tem certeza do que está acontecendo, está vendo sinais de problema, cara, vai ficar no máximo. Eu já estive aqui. Ou você fica totalmente imerso naquilo dali e você abre e vê que aquela pessoa é uma pessoa de confiança, tá? Eu já vivi essa situação com uma pessoa dos dois extremos, onde a gente subia e descia o tempo inteiro. É, é uma vida muito difícil. O ideal é você ver a maior parte do tempo aqui.
tá? Porque senão vira uma montanha-russa enlouquecida e aquilo cria um vício para você sair depois é muito difícil. É muito difícil de você sair um vício onde eu falo do ciclo da dopamina e adrenalina. Esse é o ciclo que mais vicia uma pessoa que não consegue sair de um determinado relacionamento, tá? Ou seja, a pessoa faz uma coisa que faz sentir mal, ou não te dá atenção, ou desaparece, você fica naquela expectativa que a pessoa vai te dar atenção, vai te dar amor, vai mudar, ou vai aparecer, ou vai te chamar. E de repente aquela pessoa faz aquilo que você espera. É o pico de dopamina, aí vai lá em cima. É o pico da recompensa, da conquista. Poxa, você se sente a melhor pessoa do mundo, ele me ama, ele não sei o quê, pererê, parará. De repente ele desaparece, ou volta com aquele padrão de não te dar atenção, não te dar carinho, às vezes vai a questão sexual também entra, e aí fica um tempo, daqui a pouco volta. Pico de dopamina. E você fica, você explode. Aí você fica nesse ciclo de montanha-russa. Sobe, desce, sobe, desce. Isso é altamente viciante. Altamente viciante. Lembra que eu falei para vocês aqui sobre pessoas que são infiéis por causa do vício em dopamina? Vício em dopamina nada mais é que isso. Vou encontrar com a pessoa escondido, ninguém pode ver, e aí eu preciso marcar com ela, ninguém pode descobrir, e aí marca quando você está na atenção. No momento que você encontra com essa pessoa, no momento que você encontra essa pessoa, pensa, a pessoa que é infiel, o que que ela está fazendo? Ela prepara primeiro o terreno, ela prepara o encontro, isso tudo está na parte do escondido, ninguém pode saber. Então você está na adrenalina, você está na expectativa de que fazer alguma coisa que é proibida. A adrenalina está lá embaixo, no ciclo, está lá embaixo. Quando você finalmente encontra essa pessoa, o que acontece? Pum! Explosão de dopamina. Cara, explosão de dopamina vai você se sentir a melhor pessoa do mundo. Aqueles minutos, aquelas horas que você fica com aquela pessoa vão explodir. E aí depois, acabou o encontro, você volta e fica na expectativa de ver quando que vai ser de novo aquela explosão. Gente, uma das coisas que mais matam as pessoas um relacionamento é justamente esse ciclo. Você vicia. Você literalmente vicia nesse ciclo. Isso vale para várias coisas, tá? Não vale só para traição. Às vezes você está num relacionamento onde o parceiro te maltrata, é grosso, é estúpido. E aí ele te maltrata, você fica na adrenalina, no alerta, e de repente ele vem todo carinhoso para você e você tem aquele melhor momento. Daqui a pouco ele volta de novo e fica. Vicia, gente. Prende a pessoa. Prende. Né? Prende muito. Então, muito cuidado com esse ciclo de dopamina e adrenalina, tá? Esse é um dos vícios emocionais mais difíceis de você conseguir se libertar depois. Por isso que às vezes você vê muitas pessoas se sujeitando a coisas que você fala assim, por que essa pessoa está aceitando isso? Ela não precisa disso, tá? É exatamente isso. É exatamente sobre isso. Voltando aqui, existe diferença entre interdependência e dependência. Interdependência, quando duas pessoas fortes se apoiam mutuamente, cada um mantém a sua competência. Lembra que eu falei para vocês? Indivíduos são pessoas que são indivíduos, mas quando eles se juntam, elas são uma entidade que potencializa em muito. Cada uma tem sua competência, cada um é o seu, cada um tem sua própria característica, mas entende que um casal é feito exatamente disso. Quando você está na sua vida trabalhando, seu namorado, seu esposo, está na vida dele trabalhando, vocês são pessoas independentes. Quando vocês se encontram, vocês são uma entidade. No momento que vocês estão em casa de novo, vocês estão juntos, ou você está trabalhando e sua esposa está trabalhando, ou vice-versa, e ela te pede para fazer alguma coisa, nesse momento vocês estão se unindo de forma remota, tá? Então não é só contato físico. Continuando com a interdependência, você continua cuidando de si mesma, você escolhe compartilhar algumas coisas, você mantém seus objetivos, amigos e independência financeira. Ponto aqui, pausa aqui. Independência financeira hoje é muito comum mulheres serem independentes financeiramente e elas confundem independência financeira com independência emocional. E aí que está o grande perigo. Quando você se acha muito independente financeiramente, você acha que você não precisa de homem para nada. A gente escuta muito falar isso. Não preciso de homem para nada. Talvez financeiramente, talvez profissionalmente, mas vai viver sozinha para sempre? Viver sozinha é muito ruim, gente. Não existe isso. A pessoa que falar para mim que é feliz vivendo sozinha, cara, tá mentindo. Entende só uma coisa. Tá mal acompanhada, é melhor ficar sozinha? Com certeza, sem dúvida. Tá mal acompanhado sempre é pior, sempre é pior. É melhor ficar sozinho. Mas se você pode estar bem acompanhado, por que não? Então, ficar sozinha não é uma boa escolha, nunca vai ser. O ser humano é um ser social. Todo mundo pode falar o que quiser para mim. Qualquer pessoa, homem ou mulher, principalmente mulher, falar: estou muito feliz sozinha, estou muito bem vendo sozinha, sou muito bem na minha solitude.
Não, desculpa. Você tá mentindo para você mesmo. Você só pode estar dizendo para mim assim: prefiro ficar sozinha do que estar mal acompanhada. Eu vou concordar com você, mas estou muito bem na minha solitude. Não, não está. Você está sem opção. Está com opções ruins. Ok. Mas falar que você está bem porque está sozinha. Aí, sabe o que acontece? Eu fico vendo às vezes no Instagram, eu sinto vontade de rir às vezes, tá? Mulheres, é mais comum ver isso em mulheres. Em homens também vejo, mas é menos comum. Sai um grupo enorme de mulheres. Um grupo enorme de mulheres. Vou ser cancelado aqui. Tenho certeza. Eu vou ser cancelado aqui, mas dane-se, vou falar assim mesmo. Um grupo enorme de mulheres solteiras, às vezes tem uma ou outra que é casada, tá? Não deveria nem estar ali, tá? Para começo de conversa. Uma mulher casada tem que sair com um monte de mulher solteira. Homem casado tem que estar saindo com um monte de homem solteiro para balada. Não existe, gente. Você pode encontrar com seus amigos num restaurante, num lugar num bar. Agora, ir pra balada, você ir pra balada, um homem casado, com um monte de homem solteiro, uma mulher casada, com um monte de mulher solteira, numa balada, isso não existe, gente. Na minha cabeça isso não existe. Aí você vê aquelas fotos, todas elas felizes, tirando foto, tudo solteira. Sem namorado, gente. Gente, que mensagem que você tá transmitindo pra mim, cara? A mensagem que transmite pra mim como homem de valor você tá com problema, você não tá conseguindo se relacionar com homem nenhum, você perdeu a confiança nos homens, você perdeu a esperança nos homens, tá? Você não acha que tem mais homem no mercado. Eu vou ler automaticamente que você é um problema. Eu não vou querer me relacionar com uma mulher que, cara, não acredita mais nos homens, porque ela simplesmente vai sabotar. Muito provavelmente o relacionamento vai começar bem, vai passar o primeiro mês, lembra que eu falei? O segundo mês, no terceiro mês, ó, tchau e benção. Tchau e benção. Desculpa, tocou o telefone aqui. Oh, meu Deus. Desculpa, gente, telefone aqui, esqueci de tirar o telefone. Tirar aqui a coisa. Meu Deus. Gente, desculpa, é minha mãe, tá? Que tá me ligando, eu não posso deixar de atender. Pera aí, só um minutinho. Mãe, tô na live, eu não posso atender. Desculpa, gente, é minha mãe, não posso deixar de atender, desculpa. Vamos lá. Dependência. Quando você não consegue funcionar sem a outra pessoa. Você abandona amigos, você não toma decisões sozinha, sua renda desaparece. Ou seja, você deixa de ser lembra que eu falei de você ser um ser individual? Você passa a ser um espelho da pessoa que está com você. Tá? Um espelho mesmo. Tá? Você deixa de ser, você passa a ser aquela pessoa. Coisas que ela gosta, os lugares que ela gosta de frequentar, só os amigos dela, só nos restaurantes que ele gosta, só comer o que ele gosta. Isso sim é um problema. Isso sim é um problema, gente. Se você está monitorando esses seus limites, como vou ensinar, você não cai mais nessa dependência. Você sobe para interdependência. Você está nesse relacionamento aqui, pode ir embora, pode terminar. Obviamente que vão falar, gente, termina um casamento, eu não vou ser louco de falar isso para vocês. Mas se você está num relacionamento onde você está começando e já está desse jeito, não vai ficar melhor, vai ficar pior. Você está logo no início do relacionamento com um cara e já está desse jeito, onde ele só quer sair com os amigos dele, ele só quer ir para os lugares que ele gosta, ele nunca sai de um lugar onde você gosta. Gente, pode ir embora, pode ir embora. Essa pessoa não serve para você. Desculpa se você tá numa situação assim, onde você tá com um cara assim que é maravilhoso. Não vai terminar bem. Não vai, nunca termina bem. E não é um homem de valor, tá? Porque um homem de valor vai saber ceder. Então, eu não vou fazer mais a terceira, quarta pergunta, porque meu tempo já está estourado. Só passar para o bloco 2, para o bloco 8, para fechar. É, Hoje, só recapitulando o que a gente falou na live de hoje. Hoje você descobriu que sua força não é um fracasso. É uma adaptação brilhante que tem uma data de vencimento. Ou seja, você sobreviveu até o dia de hoje sendo super forte, tá? Mas você precisa calibrar para ser feliz, você precisa calibrar essa força e ela numa calibragem permanente. Você tem que regular nos momentos certos, para cima e para baixo. Mais vulnerável, mais exposta, menos exposta, mais fechada. Pô, limite saudável. Você vai encontrar um limite saudável. Você sabe, na verdade, no fundo todo mundo sabe. Então, o que você aprendeu hoje? Que o padrão evitativo foi uma lealdade invisível e não uma escolha. Tá? Uma coisa que você foi implantado dentro da sua cabeça, do seu subconsciente, do seu inconsciente, de forma automática quando você era criança. Observando, ouvindo, ou você mesmo se significando isso dessa forma. E receber é um superpoder, não uma fraqueza. Gente, receber não é um problema. O problema é quando você não consegue sentir merecedora de receber algo. É importante saber receber, mas é importante também calibrar.
como tudo, eu vou falar o tempo inteiro sobre isso. E interdependência é o nível mais alto de relacionamento, não mais baixo. Interdependência. Recapitulando, gente, interdependência. Você é uma pessoa, seu namorado, seu parceiro, seu marido é outra pessoa. Vocês têm que ser conectados. Interdependência é igual uma simbiose. Os dois ganham, tá? Os dois ganham. Quando você tem uma dependência onde você precisa dessa pessoa para fazer algo que você não consegue fazer sozinha, isso se torna uma coisa que é muito importante para você ter um peso muito grande na sua vida e vice-versa, porque às vezes a pessoa joga peso para cima de você e você fica fazendo tudo, tem um desequilíbrio. Existe um desequilíbrio de energia, de tempo. E às vezes eu vou te falar, pior, às vezes existe um desequilíbrio de sentimento, tá? Uma das coisas que mais machuca a gente é quando a gente está com um parceiro, a gente sente que a gente ama muito aquela pessoa e aquela pessoa não ama a gente da mesma forma, ou na mesma intensidade, ou da maneira como a gente gostaria. Existe um limite, tá? Nem todo mundo ama igual, nem todo mundo sente igual, nem todo mundo. Tem as 5 linguagens do amor? Eu tenho até um teste aqui, depois posso passar para vocês. Você não sabe quais são as suas linguagens do amor predominantes. Eu tenho um teste online aqui, é de graça, você pode fazer. Eu vou tentar botar isso aqui em algum lugar, vou divulgar isso, porque é bem legal para você entender qual é a sua linguagem do amor e a linguagem do amor do seu parceiro. É bem legal. E aí você começa a entender que por que aquela pessoa, quando recebe um presente, não se sente tão feliz quanto você. Você, quando recebe um presente, fica super feliz, mas aquela pessoa não reage da mesma forma. Agora, toca nela. Toca nela, faz um carinho. Ela reage muito mais rápido, muito mais fácil com você, porque a linguagem do amor dela é diferente da sua, tá? Então é importante você conhecer o seu parceiro. Mais um ponto que a gente aprendeu hoje, que você pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Lembra da manopla, do controle que a gente faz, a regulagem? É isso, sobre isso, gente. A gente não precisa ser tão engessado na vida. A vida não permite que a gente seja engessado. É para cima e para baixo, mais ou menos. Então entende que para viver, a gente precisa ser flexível, a gente tem que ser maleável, saber o momento de calibrar para cima e para baixo, em tudo, em tudo. Então você pode ser sim forte quando precisa, quando é necessário se proteger e ser vulnerável no momento de conquista. Porque vou falar agora como um homem, é muito difícil quando a gente está tentando cativar uma mulher e ela não dá abertura. É muito frustrante pra gente. Se você não está interessado no cara, gente, deixa claro logo no início que não está interessado. Eu já li microsinais, cara, quando uma pessoa não está interessada, uma mulher não está interessada em mim, eu já leio microsinais. Ou está pouco interessada, eu já leio microsinais. Eu já sei se o próximo encontro vai ter beijo, se não vai. Às vezes eu vou mesmo assim, porque ir para um encontro não é só sobre beijar uma pessoa, ou estar com uma pessoa. Às vezes é só sobre conversar, ou criar uma nova amizade, tá? Também é sobre isso. Mas não se sentir amado na mesma proporção é muito ruim, tá? Mas você precisa calibrar isso, entender o que essa pessoa sente, o que você sente. Quais são as linguagens do amor. Então, para fechar aqui, queria fazer um exercício com vocês aqui, uma microação. É bem fácil, bem simplesinha, tá? Você vai pegar o seu telefone celular, vai mandar uma mensagem para alguém que você confia. E você vai mandar a seguinte mensagem: hoje aprendi algo. Preciso de ajuda em algo que você acha que precisa mudar. E pergunta se essa pessoa topa te ajudar. E isso é tudo. É uma mensagem. Gente, é uma pessoa que você confia muito, tá? Mas seu corpo vai aprender que o mundo não desaba quando você pede. Você tem dificuldade de pedir algo para alguém. Isso vale para quem tem dificuldade, tá, gente? Não é para quem não tem dificuldade. Eu não tenho dificuldade de não pedir ajuda, não tenho dificuldade de pedir desculpa, não tenho dificuldade de reconhecer que errei, mas algumas pessoas têm muita dificuldade. Faz esse exercício, manda uma mensagem para alguém. Poxa, eu tô precisando conversar, que ele fala sobre um assunto qualquer, pede ajuda. Momentos difíceis na vida, a melhor coisa que tem é você ter quem te escute, é quem você possa conversar, trocar, entendeu? É muito importante isso. Então, às vezes, não é só sobre pedir um favor, não é só sobre pedir ajuda para o teu terapeuta. Às vezes, eu pedi para uma pessoa que é teu amigo, pedir para um parente seu, para sua mãe, para o seu pai. Gente, exercita isso, porque se você tem dificuldade, eu vou dar um exemplo para vocês aqui para finalizar, para não estourar muito meu tempo, já está estourado. Eu, quando comecei a namorar, minha primeira namorada, eu não fui criado pelos meus pais falando eu te amo, tá? Eu não cresci ouvindo essa palavra eu te amo, tá? O amor existia, ele era demonstrado de diversas formas, mas eu não fui criado falando eu te amo. Então entende uma coisa,
Eu comecei a namorar com essa menina, ela falava eu te amo. E aquilo soava tão estranho pra mim. Eu sentia, mas falar pra ela eu te amo era muito estranho. Era esquisito, mas eu fazia de forma mecânica. Por quê? Eu falava assim, porra, é tão legal ouvir a pessoa falar. Quando ela falava eu te amo, eu me sentia tão bem. Então, assim, essa minha namorada, foi minha primeira namorada, quando eu tinha 18 anos, namorada séria, lógico, né? É, quando ela falava eu te amo, eu gostava daquilo, eu gostei muito de ouvir aquilo. Mas eu não conseguia falar de forma legítima, eu falava de forma mecânica, porque eu não fui criado falando, ouvindo isso. E aí, de tanto eu repetir isso de forma mecânica, eu comecei a sentir. Eu comecei a sentir vontade de falar eu te amo. Então, entende? A repetição me trouxe um hábito bom. Eu não sabia fazer isso, não sabia como era bom ouvir. E eu falei, cara, se é bom eu ouvir, é bom para a pessoa ouvir também do outro lado. Então, eu vou falar também. Então, eu comecei a falar, eu te amo, eu te amo. E depois de um certo tempo, acho que demorou uns 3 meses, eu comecei a fazer aquilo de forma automática, já não era mecânico. Eu sentia vontade de falar, eu te amo. Então, o eu te amo era tão legal para mim. Então, o exemplo que eu quero trazer para vocês da minha vida é: se você não tem facilidade para pedir ajuda para as pessoas, exercita isso. Vai ser ruim no início, vai ser estranho, vai ser esquisito, vai ser mecânico. Mas tem que tentar, tem que começar. As trilhas neurais, a programação, a neuroplasticidade se dá muito por duas coisas. Por repetição, já falei isso. Quando você entra num matagal e você quer criar uma nova trilha neural, você vai caminhar sempre no mesmo lugar. E aí vai criar uma trilha. Ou por forte impacto emocional. Imagina um elefante entrando no meio do matagal e pisar aquilo tudo. Ele vai abrir uma trilha instantaneamente, tá? Por causa do forte impacto, porque ele tem um peso muito grande. Então, se você tem os dois, então ele se torna mais forte ainda. Então, tudo na vida que você quer reprogramar, quer transformar numa realidade que você não tem ainda, é repetição. E não esquece, gente, se você não consegue fazer isso sozinho, procura um profissional da área da saúde que eles vão conseguir te ajudar, tá? Aqui na live eu não me proponho fazer isso, porque não dá para fazer isso na live. É impossível fazer aqui, porque teria que abrir a intimidade da pessoa. Não dá para fazer, isso dá para fazer em sessão 1 a 1, ou então em mentoria em grupo, em grupos menores, dá para fazer. O ideal é no 1 a 1, tá? Nas mentorias que eu tenho hoje rodando, é, no 1 a 1, então assim, eu consigo fazer algumas dinâmicas onde você consegue ressignificar algumas coisas, traz alguns exercícios, algumas dinâmicas que te trazem muita consciência e muda a vida. Eu mudei minha vida fazendo assim, eu consegui enxergar com mais clareza certas coisas que estavam acontecendo na minha vida, que estavam me destruindo, e eu estava me sabotando também. Tem muito trabalho para fazer, o Daniel tem muito trabalho para fazer, apesar dos quase 53 anos. De novo, meu aniversário é 4 de abril, para quem quiser mandar os parabéns, tá bem próximo. 53 anos, eu ainda tenho muita estrada para percorrer, tem muita linha para queimar. Eu quero crescer, eu vou crescer, apesar de eu ter uma empresa que não é de mentoria, de um ramo completamente diferente de aviação executiva, mas eu faço essa mentoria com muito prazer, com muito gosto, porque eu sei que em algum momento eu vou falar alguma coisa para alguma pessoa ou para algumas pessoas que pode mudar a vida dessas pessoas. Então, todo ensinamento, tudo que eu aprendi ao longo desse período que eu estive estudando com coach, mentoria, PNL, hipnose, muito brevemente a constelação e mais algumas técnicas de neurociência. É um prazer enorme ver a transformação na vida das pessoas. Então seja propagador também da boa notícia, da boa nova que se você tem um padrão, ele pode ser reprogramado. Se você tem um problema para poder superar, ele pode ser superado com várias técnicas bastante simples, tá? E para finalizar, eu vou ler aqui, eu gosto sempre de um texto rápido para finalizar as lives. Mulheres, vocês não nasceram para carregar tudo sozinhas. Nasceram fortes, sim, mas o forte o suficiente para deixar alguém te apoiar. Essa é a verdadeira força. Não é o castelo isolado, é o castelo com portões abertos para a pessoa certa. Sua próxima vida de amor começa hoje, agora, se você assim quiser. Não quando ele muda, não quando você está pronta. Agora, com essa respiração, com esse pedido pequeno, com essa coragem, vocês merecem parcerias. Vocês merecem ser recebidas. E mais importante, vocês merecem se permitir receber. Vejo vocês na próxima semana. Já estou puxando o próprio do CTA. E vocês celebrem cada pequena aceitação. Eu acredito em vocês. Agora eu acredito em vocês mesmas. Acabei lendo o texto que não era parte do texto. Gente, se permitam. Sejam humildes. Reconheçam suas fraquezas, suas fragilidades. Trabalhem elas.
Existe um outro mundo, eu digo para vocês por experiência própria, existe um outro mundo atrás do conhecimento. O conhecimento está me libertando de uma série de coisas e vai me levar a lugares onde eu nunca imaginei. Então, hoje a live é só para falar, era para falar sobre a Superwoman, era para falar sobre a Supermulher, aquela que é dona do seu próprio nariz, que é independente profissionalmente, é uma pessoa forte, mas que tem muita dificuldade em relacionamentos. Gente, de novo, se permitam, mas se permitam de forma inteligente, tá? Permitam a proximidade de pessoas que valham a pena. E é isso. Se vocês não conseguem perceber isso, vocês não têm nada. Vocês não têm nada para poder crescer ao lado de uma outra pessoa, de um outro homem. E se permitam. Se você não se permitir, tudo vai dar errado. Então é isso, gente. A live de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre peço muito que vocês mandem perguntas, feedback. Eu preciso disso para poder melhorar a entrega que eu faço para vocês. Então, gente, fica com Deus. Deus abençoe todos vocês. E não esquece, mente expandida, nunca regride. Tchau.